Olá pessoal, tudo bem com vocês? Francesco por aqui, beleza pessoal? Pessoal, hoje nós vamos desenvolver um projetinho completo de um CRUD, um CRUD em PHP, tá? A gente vai desenvolver um CRUD aqui em PHP de um cadastro de cliente, tranquilo? Então, o CRUD, né, o acrônimos aí, é um acrônimo para as letras CRUD, que significa Create, Read, Update e Delete, beleza? Então nós vamos desenvolver um projetozinho pequeno de um cadastro de um cliente. Eu vou usar poucos dados, o nome, cidade, estado, mas para o vídeo não ficar tão longo, tá? Mas quando você for desenvolver o seu projeto aí, para cadastrar uma pessoa, um cliente, um produto, você pode colocar todas as informações que você quiser. Não vai atrapalhar no seu projeto, seus estudos, no seu conhecimento, tá bom? Vamos usar a biblioteca do MySQL, tá? Vamos também estar gravando em PDO também esses mesmos vídeos, fazendo também em PDO. Vou começar, já gravei um vídeo aqui em PDO da conexão e eu vou começar a gravar também esses projetos também em PDO, tá? Hoje nós vamos usar a biblioteca do MySQL, tranquilo? Quero pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like e ajudar a gente aí a crescer mais ainda, tranquilo? Para você desenvolver esse projeto do PHP, né, esse CRUD aqui, né, nós vamos fazer o seguinte: você vai precisar de um servidor Apache rodando, tá, na tua máquina, um servidor local para rodar o PHP. Eu estou usando o Zemp, tá? Você pode usar outros aí, não tem problema. Eu uso o Zemp. Beleza? Começou a dar o sono. Mal comecei a gravar aqui, já estou com sono, que é de noite, quase 10 horas da noite, 10h11. Beleza? Então é o seguinte, eu estou com o meu Zemp aqui, né, o pessoal chama de Champ também, servidor rodando, tá? Eu vou precisar do editor de código também, para a gente desenvolver nosso código em PHP. Eu uso o Visual Studio Code, tá bom? Rodando aqui, você pode usar outro aí também, não tem problema, beleza? E também nós vamos precisar de uma ferramenta, né, uma ferramenta aí de gerenciamento de banco de dados, tá? Do MySQL, banco de dados SQL. Eu uso o MySQL Workbench, tá? Também você pode ter outros aí, não sei qual que você usa, mas a gente vai precisar criar um banco de dados para gravar os dados do cliente, da pessoa que você vai cadastrar, tranquilo? Então, se você tem tudo isso aí, você está apto a desenvolver o nosso CRUD, né, nosso CRUD aqui em PHP. Então, vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, para esse projeto nós precisamos de um banco de dados, tá? Então, aqui no MySQL Workbench, eu vou nesse símbolozinho aqui, ó, tipo, parece um tamborzinho com sinalzinho de mais do lado. Clico nele e eu, New Schema, né? New Schema. Vou criar o nosso banco de dados. O nosso banco de dados, ele vai se chamar CAD Pessoa, tá bom? Vou mandar aplicar, ele traz o código em MySQL, como para criar esse Create Schema CAD Pessoa, beleza? E vou finalizar aqui, vou fechar um refresh aqui e está aqui nosso banco de dados, ó, CAD Pessoa. Vou dar um clique duplo nele para ele atualizar, tá bom? Então, nosso banco de dados, CAD Pessoa, que é cadastro de pessoas, ele está criado, beleza? Outra coisa que eu esqueci, pessoal, de mostrar para vocês, nosso servidor Zemp rodando, eu tenho aqui nosso localhost, ó. Eu tenho algumas pastas aqui, tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai aqui no teu computador aí, no C2 ponto, na tua pasta aí do teu servidor local, onde você abre teu servidor local e abre as pastas do teu projeto. O meu Zemp aqui, o meu é htdocs, tá? Então eu tenho essas pastas. O que você vai fazer? Você vai criar uma pasta aqui dentro, já estava esquecendo disso. Você vai criar uma pasta aqui chamada CAD, tá? Underline pessoa, que é onde a gente vai gravar esse nosso projeto, beleza? Você vai criar uma pasta CAD pessoa aí, onde nós vamos gravar esse projeto, tá? Vou atualizar, ó, tá aqui, ela apareceu aqui, não tem nada dentro dela, beleza? Tranquilo, então. Aqui é porque o meu zoom aqui, pessoal, tá aumentado um pouco, tá? Tá em 110 aqui, eu deixei ele um pouco grande, que é pra ficar bom a visualização aí pra vocês. Tá, beleza. O nosso banco de dados, ele tá criado, certo? Só que eu vou precisar também criar uma tabela. Então, aqui no banco de dados CAD pessoa, né, eu clico na setinha do lado, eu baixo, ele vai para Table. Aqui na Table eu clico no botão direito e Create Table, né? E aí o nome da minha tabela, eu vou chamar a minha tabela de pessoa, tá bom? Vou criar para ela sempre, né, eu tenho que criar um ID, tá? Vou criar o nome da pessoa que eu quero, tá? Nome que eu vou cadastrar. Esse nome aqui eu vou colocar aqui 100, vou achar de 100. E também eu vou criar o nome, a gente vai criar o nome, cidade e estado. É só para exemplo mesmo, tá? Cidade e estado. Se você quer criar aí data de nascimento, CPF, essas coisas, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando tudo isso aí, como é que faz direitinho, bonitinho. CPF válido, verificar se o CPF já existe, tá bom? Tudo isso a gente tem aqui no canal. Eu não posso implementar isso aqui nesse vídeo, porque aí o vídeo vai ficar muito longo, porque só para fazer lá a questão do CPF válido, verificar, ele já é um pouquinho grande, tá bom?
Então a gente vai trabalhar mesmo só essa questão aqui do CRUD mesmo para você entender e ver como é que funciona, beleza? Então vamos lá, ID, nome, cidade, estado é o que a gente vai precisar. Vou botar Not Null aqui para todos eles. Você não pode esquecer, pessoal, aqui do ID de você clicar aqui ó, no AI, que é o autoincremente. Como a gente vai fazer o cadastro no HTML lá na página, né? A gente não coloca o ID. Então quando o cadastro entra aqui no banco de dados MySQL, ele vai dar um ID automático, tá? ID, nome, cidade, estado, tá tudo certinho, não ficou nada errado. Vamos clicar, só lembrando que o ID também é chave primária, tá? Primary key, beleza? E autoincremente. Vou aplicar, ele mostra o código aqui, ó, pra gente, né? Dizendo aqui que o ID é primary key, tá bom? E aqui o ID está dizendo aqui que ele é bem aqui autoincremente. Vamos aplicar e finish. Vou dar um refresh aqui, a nossa tabelinha aqui está criada, tá? E vou clicar aqui, ó, do lado, parece um calendáriozinho aqui, ó, e ele executa o código para mim. Ele executou o código e também ele executa aqui embaixo a grid. Essa fonte aqui do código, pessoal, talvez no de vocês esteja bem pequenininho, né? É isso aqui também. Aqui, ó, no Edit Preference, você pode ir aqui, ó, no Preference, Fonts e Colors, tá? Ó, o SQL Editor, eu botei a fonte 28 e o Results Grid eu coloquei fonte 20, tá bom? Que são essas duas telas aqui, se você quiser um pouco maior. Beleza. Nosso banco de dados está criado. Agora vamos começar a desenvolver nossos códigos aí do nosso GRUD de PHP. Tranquilo? Beleza. Está criado aqui, né? Não tem nada no nosso banco de dados. Então vamos aqui para o nosso querido Visual Studio e o Testfire, tá? Eu vou criar, aqui você poderia botar HTML mesmo, mas eu vou criar mesmo tudo em PHP. Nossos arquivos vai ser tudo PHP, tá bom? Eu vou criar a nossa tela de entrada aqui dos nossos dados, beleza? E aí nós vamos fazer assim. Eu coloco aqui ó, a exclamação e dou um Enter, ele traz toda a estrutura básica aqui do HTML para a página funcionar bem, né? Tranquilo? E aí eu vou colocar o PTBR aqui em cima, tá? Na linguagem, para ficar brasileira. E o título, né? Vamos usar aqui um título da página. Vamos colocar cadastro de cliente, tá bom? Cadastro de cliente, no title da página. Cadastro de cliente, tá bom? Eu poderia fazer assim também, né? Colocar GRUD, só para você entender. GRUD, tracinho, cadastro de cliente. Vamos salvar isso aqui. Pessoal, a gente criou a pasta lá, né? Dentro do XAMPP, tá bom? htdocs, né? CAD pessoa. Esse arquivo, nós vamos dar o nome para ele de CAD pessoa, tá? Que é CAD pessoa não, CAD cliente, tá? Porque a gente vai cadastrar, né? A gente vai cadastrar um cliente. Então vamos chamar ele de CAD cliente, né? Aí nós, ó, aqui no nosso CAD pessoa, ó, veja que nós já temos aqui o nosso CAD cliente, né? Beleza? Funcionou normalmente, nosso CAD cliente. Tranquilo. Aqui nós temos em cima o CRUD, cadastro de cliente, tá? A gente está criando nosso CRUDzinho aqui. Beleza. Dentro do nosso body, nós vamos começar a desenvolver, tá? Eu vou criar um título aqui do H1, beleza? E eu vou colocar assim, ó, cadastro, vou colocar minúsculo mesmo, né? Cadastro de cliente, tá? Um título H1, cadastro de cliente. Abaixo, eu vou abrir um form, tá bom? Porque dentro dele a gente vai colocar os nossos inputs de cadastramento, tranquilo? Dentro desse form aqui, ó, nós vamos colocar nosso input de cadastramento. A ação dele, quando a gente clicar em cadastrar, ele vai enviar para um arquivo chamado cadastrar.php, tá? Ele vai enviar para esse arquivo que nós ainda vamos criar ele ainda, o de cadastrar, beleza? Então ele vai enviar para cadastrar.php. O método que ele vai enviar, nós vamos usar um método mais seguro, né, de envio, a gente vai enviar o método post mesmo, tá? Então, na hora de clicar, ele vai enviar pelo método post, tranquilo? Beleza, então nós vamos começar criando nossos inputs aqui. Vamos criar o primeiro input, tá bom? Nosso primeiro input vai ser text mesmo. O name dele, a gente vai colocar o nome dele de nome, isso aqui é importante, né, para na hora de enviar os dados. Vamos dar um placeholder para ele, tá bom? Vamos dar um placeholder para ele de nome do cliente, tá? Nome do cliente, beleza? Placeholder para ele, nome do cliente. E só, tá bom? Placeholder, nome do cliente. Vou copiar, vou botar mais embaixo. Vou mudar esse de baixo, né? Eu só copiei, Ctrl+C para não digitar tudo de novo. Esse de baixo vai se chamar cidade, né? Nome, vou colocar só assim, né? Cidade, melhor. Cidade, qual é o outro? O outro vai ser estado, né? E o outro a gente vai chamar de estado.
estado, né? Esse aqui vai chamar estado e esse aqui a gente vai colocar estado. Beleza? Desse jeitinho aqui. Vamos salvar? Bora ver o que, que nós já temos aqui. Ó, tá aqui, ó, cadastro de cliente, nome do cliente, cidade, estado. Lembrando que esse design aqui você pode fazer do jeito que você já sabe aí, trabalhar com CSS, fazer um negócio bonito, você pode fazer um negócio bem bonitinho aí, não tem problema. Desde que você consiga manter isso aqui, ó, o nome, ó, name, nome, cidade, o input, o text aqui no type, né, que vai enviar texto, tá? Você tem que procurar manter isso aqui. A gente vai precisar agora, depois que a gente criou, a gente precisa criar um botão, né? Vamos criar um outro input aqui embaixo, beleza? Esse input, a gente vai chamar ele de submit, né? O type dele vai ser submit, porque ele vai enviar esses dados, tá? E a gente vai, o type deve ser submit, vai enviar. E aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar só um value para ele, tá? E a gente vai colocar o nome para ele de cadastrar, beleza? Que é um values para eles, na verdade. Values, e a gente vai criar aqui o cadastrar para ele, tá? Então você vai colocar os nomes, tudinho aqui, e vai clicar no cadastrar e ele vai fazer esse cadastro, beleza? Tranquilo. Então o formulário está criado, né? Nossos dados de entrada está criado. Agora a gente precisa criar aqui embaixo, vou criar um H2. Aqui no H2 a gente vai criar vai ser assim, ó, lista de clientes, tá? Lista de clientes. O que vai acontecer aqui? Quando você for cadastrando, essa lista de clientes aqui embaixo vai aparecer aqui, todo mundo que você cadastrar, tá bom? Ele vai recuperando e vai mostrar aqui que é onde você vai poder fazer as atualizações e edições, beleza? Então, lista de clientes, né? Ele vai aparecer aqui embaixo. Essa lista de cliente que vai aparecer aqui embaixo, o que a gente vai fazer com ela? A gente vai colocar ela, tá? Nós vamos colocar ela dentro de uma tabela, tá bom? Ela vai rodar dentro de uma tabela. Aí o que acontece? Eu vou criar logo aqui, eu vou criar aqui eu vou criar a cabeça, tá? O cabeçalho da tabela, né? Tem read aqui. Deixa eu fechar aqui essa tag, tá? Eu vou criar aqui a cabeça dela, da tabela, read. Vou abrir uma tr para ela, beleza? Dentro da tr que eu abri aqui para ela, eu vou colocar os th, que são os títulos, né? São os títulos dessa tabela. O que eles vão mostrar? Opa. Então, vou copiar, vou colar aqui. Deixa eu só deixar isso aqui tudo juntinho, que é para você não se confundir, tá? Então tá bom. Aqui, ó. Criei a tabela, deixa eu voltar aqui. Criei a tabela, fechei a tabela, abri a cabeça dela, fechei a cabeça, abri a linha, tr a linha, tá? E abri aqui os títulos. Nesses títulos a gente vai fazer o seguinte: ele vai mostrar o nome da pessoa, tá? Ele vai mostrar a cidade e ele vai mostrar o estado, e a gente vai precisar de mais um, né? Vamos precisar de mais um aqui, que ele vai mostrar aqui, ele vai ser o seguinte, vai ser as ações, tá? Vai ser ações. O que ele vai fazer, né? O que você vai fazer? Você vai editar, vai excluir, o que você vai fazer? Então, ele vai mostrar as ações, tá? Nome, cidade, estado e ações. Essa lista de clientes aqui. Beleza, então. Então é o seguinte, tá criado, né? Tá criado a nossa tela inicial. Nossa tela que você vai fazer o teu cadastro de clientes, beleza? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o cadastro, né? A gente vai criar agora a parte de cadastrar, como ele vai fazer esse cadastro lá dentro do banco de dados, beleza? Então, nós vamos criar o cadastro. Só que para a gente criar o cadastro, primeiro você tem que criar a conexão com o banco de dados. Então, nós vamos criar abrir um new test file aqui, tá? Eu cliquei na linguagem PHP e nós vamos criar a conexão. Para você criar essa conexão, você abre a tag do PHP, tá? Só abre a tag, nem precisa fechar. Eu gosto sempre de fechar, mas se você não quiser, não precisa fechar, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma variável chamada conexão, tá? E vai passar para ela o MySQLi, tá bom? MySQLi connect, tá? Você vai passar essa função do MySQLi connect. Você vai colocar localhost, tá? Você vai colocar o usuário, que é root, beleza? Você vai colocar a senha do teu banco de dados, que eu fiz uma cagada aqui, não sei para onde foi. Isso, daqui. E você vai colocar o nome do teu banco de dados, tranquilo?
O nome do banco de dados nós criamos foi o CAD Pessoa, né? Criamos esse banco de dados aqui, CAD Pessoa. Então, vamos colocar o nome dele aqui, CAD Pessoa e ponto e vírgula aqui no final. Eu não vou criar, pessoal, aquele negócio de hífen, se deu errado, erro e tal, tal. Vou criar só a conexão, bem simples aí, tá? Vamos fazer só a conexão com o banco de dados. O nome desse arquivo, a gente vai chamar ele de conecta, né? Conecta, conexão, o que você quiser aí, conecta.php. Pessoal, no vídeo da agora que eu salvei, talvez não pegou essa parte aqui, né? Eu clicando aqui no salvar, né? Tá? Toda vida eu vou baixar aqui, ó. Coloquei conecta, né? Quando eu cadastrei esse CAD cliente aqui, talvez não apareceu. CAD cliente, conecta, salvar. Beleza, salvou. Deixa eu subir a tela do meu vídeo aqui de novo para cá. Beleza, então a nossa conexão ela tá salva, tá? CAD cliente, tá feito aqui. E a nossa conecta também está feito. Agora a gente vai criar o cadastrar, que ou seja, ele vai pegar esses dados aqui, né? Que a gente mandou enviar o cadastrar, ó. Ele vai pegar esses dados aqui e vai enviar para esse arquivo cadastrar e vai cadastrar lá no banco de dados. Então, vou abrir o New Test File, linguagem de programação, vou passar PHP, tá? Vou abrir aqui, exclamação e dou um Enter, ele traz a estrutura básica do HTML, tá? Eu nem preciso disso aqui também, tá, pessoal? Porque isso aqui, ele é só um arquivo PHP, tá? Ele só vai rodar também o PHP aqui, né? Então, se você quiser, nem precisa botar isso aqui, tá? A gente só abre aqui o PHP, tá? E vamos fechar o PHP, beleza? Vamos trabalhar só com isso aqui só para ganhar tempo, só para a gente ir bacana. Então, vou abrir aqui o PHP para vocês e aí o que que acontece? O nome, esse arquivo aqui do PHP, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou só abrir aqui, tá? Vou só abrir aqui fora. Se você tivesse colocado aí, eu vou só abrir aqui e vou dizer assim, vou colocar um title aqui, né? Cadastrar, tá? Só para quando ele abrir aí a tua abazinha aí, ele vai aparecer, né? O title vai aparecer cadastrar. Mas se você estivesse desenvolvendo mesmo aí para a internet, você ia colocar toda a estrutura básica do HTML e tudo mais, beleza? Tranquilo? Esse title aqui é o title do HTML, só para quando você abrir na página, ele mostrar esse título aqui, tá bom? Por exemplo, o nome desse arquivo é cadastrar.php, né? Então, vamos salvar ele. Vou baixar aqui de novo, que agora não ficou, né? Então, o nome dele é cadastrar, né? Ó, cadastrar.php, tá? O nome desse arquivo aqui. Voltar aqui. Vamos botar aqui nosso localhost. Vamos botar aqui, ó. Vou atualizar, tá aqui, ó. Cadastrar.php. Beleza? Aí você clica nele, ó, aí ele aparece aqui na abazinha aqui o nome cadastrar. Por isso que eu coloquei o titlezinho lá, beleza? Vou voltar aqui e vamos continuar o nosso código. Então tá bom. Pessoal, esse cadastrar, o que ele vai fazer? Para ele cadastrar no banco de dados, ele precisa da conexão. Lembra que nós criamos o conecta.php, né? Já estava fazendo a conexão aqui com o nosso banco de dados. Então o que eu faço? Eu preciso chamar essa conexão aqui. Então eu boto include, tá? Essa função aqui, abro aspas e coloco o arquivo, ó, conecta.php e aqui no final, ponto e vírgula, tá? Então, nesse meu arquivo, eu já tenho a conexão, beleza? Tranquilo? Tranquilo. O que eu vou precisar? Eu vou precisar criar uma variável nome, tá? Vou precisar criar uma variável cidade, né? São os dados que eu vou pegar lá do meu arquivo lá, que eu estou cadastrando, meus clientes. E vou precisar criar uma variável estado. Para a variável nome, eu vou criar o seguinte, eu vou passar a variável global aqui, né, do método post, né, que eu estou pegando, abre e fecha os colchetes e aspas simples e coloco dentro o que eu quero pegar de lá do meu arquivo, ó, aqui do meu CAD cliente, eu coloco o name do que eu quero pegar. Então, esse aqui, ó, o name é o nome, cidade, estado. Então, eu coloco aqui, tá? Estou pegando desse formulário, eu preciso passar lá no PHP, eu preciso passar esses names aqui. Por isso que é importante eu cadastrar, eu criar meus inputs e colocar o name, tá? Então, aqui no cadastrar, ó, estou colocando o nome, porque eu estou pegando daqui, ó, esse nome, tá bom? E aí, o que acontece? Eu vou só copiar isso aqui, tá? Ctrl C, opa, faltou o ponto e vírgula aqui, no final, senão dá erro. Eu vou só copiar isso aqui e colar aqui nos outros, tá? Deixa eu dar um igual aqui, e aqui. Beleza, só que aqui eu vou mudar, né? Aqui vai ser cidade e aqui vai ser estado. Pessoal, é o seguinte, quando a gente trabalha com esse tipo de injeção aqui, de entrada no CAD cliente aqui, né? Quando a gente trabalha com dados que a gente vai enviar para dentro do banco de dados, a gente tem que ter cuidado, né, com os caracteres especiais. Tem que manter nosso banco seguro. E existe um método de invasão chamado injeção SQL, não sei se você já ouviu falar. Onde quando a gente vai dar entrada no formulário, a gente tem que proteger.
Tem umas funções que protege contra, né, elimina esses caracteres especiais aí, protege. A gente tinha até pouco tempo, eu até tenho aqui no canal, né, vídeos onde eu passo aí uma função, deixa eu colocar aqui o igual aqui, onde a gente passa uma função do escape, né, a função real escape dos caracteres aí, tá? A string, né, real escape strings do caractere, a gente passa essa função. Só que essa função ela foi meio que descontinuada, né? Então a gente está usando agora, que está atualizada, né, a função chamada HTML, tá? HTML especial, não sei se você já estudou sobre ela, chars, tá? Então essa parte aqui do post nome você tem que colocar dentro dessa função, tá? HTML especial chars, tá? Com Szinho no final aqui, ó, chars. Beleza? Então você coloca essa função que ela vai proteger aí, ela vai fazer essa proteção contra caracteres especiais, tá bom? Vamos colocar aqui também, aqui embaixo, especial chars, abrir aqui e fechar aqui, né? A gente vai colocar tudo aí dentro aí. HTML especial chars. Olha, né, se não tá errado, né? Se tiver alguma coisinha errada aí, já não vai dar certo. Especial, não tá certo. Especial chars. Eu acredito que tá tudo certinho. Vamos colocar nessa outra aqui também. HTML especial chars. Abre parênteses. Opa, tô fechando parênteses. Abre parênteses aqui. E fecha aqui. Pronto. Nós estamos protegidos aí contra a injeção de SQL, né? Contra essa invasão. Beleza. Tranquilo. Pegamos nossos dados. Vou salvar, né? Já está salvo aí como cadastrar. Agora a gente vai criar uma variável chamada SQL. Essa variável ela vai injetar esses dados lá no meu banco de dados, né? Então eu abro aqui aspas, coloco SQL igual, abro as aspas duplas e eu vou colocar o código lá do MySQL, né? Que é o insert into, né? Ele vai inserir esses dados dentro da tabela pessoa, tá? O que ele vai inserir lá na tabela pessoa? Ele vai inserir nome, tá? Lembrando que eu boto pessoa e abro parênteses. Ele vai inserir nome, vai inserir cidade e também vai inserir o estado, tá? Fecho parênteses e coloco assim, ó, o velhos, ou seja, os valores, tá? Os velhos valores. Abro aspas simples e aí eu vou passar a variável que está esses valores. Ou seja, a primeira variável está aqui, né? Nome, que eu estou pegando esses dados. Então eu preciso passar esses dados. Coloco uma vírgula, abro aspas simples novamente. Vou chamar a variável agora cidade, tá? Vou chamar aspas simples novamente. Vou chamar uma variável chamada... próxima variável, estado. É isso? Estado. Beleza? Terminou aqui a variável, eu tenho que fechar o parênteses e no finalzinho colocar ponto e vírgula. Então, esse é o código que eu vou inserir essas informações dentro do meu banco de dados. Só que esse código aqui, pessoal, ele é só o código mesmo, né? Mas ele tem que viajar lá para ser inserido. Para ele viajar, eu preciso passar para ele, passar para ele a query de atualização. Ou seja, uma função que vai jogar esse código lá dentro do banco de dados e vai atualizar. Para isso, para passar essa função, eu preciso criar uma variável, né? Eu posso criar uma variável chamada resultado, posso criar uma variável chamada retorno, tanto faz. Vou criar uma variável chamada resultado, posso também criar uma variável chamada query, tá? Então, nessa variável chamada resultado, eu vou passar uma variável chamada MySQLi, tá? MySQLi, underline, query. Essa função, ela faz lá a atualização, lá dentro do banco de dados, tá? Ela leva essa SQL. Mas para ela levar, ela precisa da conexão. Então, eu coloco o cifrão, chama a conexão, tá? Vírgula, e aí eu chamo a variável SQL, tá? Então, eu tenho a conexão, que é tipo minha estrada. Esse aqui é meu carro e o SQL é a pessoa que eu estou levando, né? Então, dá de fazer aí uma boa associação. A conexão é a estrada, o caminho, a função MySQL query é o meu carrinho e o SQL é a encomenda, é o produto que eu preciso levar lá para dentro do meu banco de dados. Beleza, então. Agora, né, feito isso, quando ele executar isso aqui, o que ele vai dizer, né? Ele executou, ele fez isso aqui, não deu erro nenhum, ele vai dizer o seguinte, vou passar para ele assim, ó. Vou abrir um eco e vou dizer assim, vou colocar esses símbolos aqui,
colocar esse símbolo aqui, eu vou dizer assim. Usuário cadastrado com sucesso. Vou fazer só assim, tá? Usuário cadastrado com sucesso, e aqui no final eu vou fazer assim, eu vou bem aqui, né? Tem que ser dentro da, eu vou colocar um BR, tá? Para ele pular uma linha e ponto e vírgula. E aqui embaixo eu vou fazer com que ele coloque um botãozinho voltar, tá? Que é para ele voltar para a página cliente, para aquela nossa página inicial. E aí eu abro aqui o linkzinho, o azinho, tá? Coloco href igual, abro aspas simples, coloco CAD, foi cliente, né? CAD cliente, tá aqui, ó. A gente vai voltar para esse CAD cliente aqui, ó, para essa tela inicial, tá? Então eu coloco CAD cliente.php, beleza? Aí eu fecho aqui, vou colocar o nome voltar, ele vai criar um linkzinho de voltar. Vou fechar a tag, né? Vou colocar uma barra, o Azinho minúsculo mesmo, ficar bonitinho. E ponto e vírgula no final. E tá criado aqui o meu link para eu voltar, tá bom? Vamos ver se tá ok, se deu tudo certo. Então, pessoal, voltando aqui, eu tive que dar uma pequena parada, tá? Eu tive que dar uma pequena parada aqui. Então é o seguinte, a gente acabou de criar aqui, né? Criar um linkzinho que a gente volta, né? Quando você abrir aqui quando cadastrar, e aí ele vai, você vai ter um linkzinho aqui, um botãozinho voltar, que você volta para a tela inicial do CAD cliente, beleza? Aqui no final, vamos criar uma função, né? Mas vamos chamar a função aqui MySQL close, tá? Para ela vai fechar a conexão, essa função aqui, tá? Vai fechar a conexão, vamos salvar. Vamos atualizar aqui, né? Estou aqui no meu localhost, vamos atualizar, cadastrar aqui, ó. Ele está dando esses erros aqui porque ele tudo em branco, né? Ele não pegou lá as keys definidas, então ele ficou tudo em branco aqui, mas ele rodou o código, tá? E aí ele tem aqui, a gente acabou de criar aqui, né? O botão voltar, e ele fechou a conexão. Como ele rodou o código, o que aconteceu? Ele rodou o código, ele pegou um cadastro em branco, né? Ele fez essa atualização. Eu vou clicar aqui na tabela com o botão direito, vou dar um create table, tá? Só para ele limpar isso aqui, beleza? Então tá tudo funcionando direitinho, tá? A gente fechou aqui a conexão, tranquilo, vamos salvar, beleza? Então é o seguinte, o cadastrar, ele está criado, certo? Criamos o cadastrar. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar um arquivos onde a gente vai, já que a gente já cadastrou, a gente vai criar um arquivo, tá? Que a gente vai recuperar esses dados, não é isso? Aonde que a gente vai recuperar? Aqui, ó. Esses dados têm que aparecer aqui embaixo, tá bom? Então a gente vai fazer essa parte agora. Aqui no CAD cliente, no CAD, né? No CAD de pessoa, no CAD cliente, que vai ser bem aqui, a gente vai recuperar esses dados aqui agora, beleza? Aqui na tabela. Tranquilo, então. Então vamos lá. Nós já fizemos essa parte de cima aqui, né? Do título. Agora a gente vai desenvolver essa parte de baixo. Tranquilo? Então vamos lá. Para a gente fazer essa recuperação aí dessa parte de baixo, nós vamos fazer assim. Nós vamos precisar aqui, né? Nós vamos precisar do PHP, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos criar também um corpo aqui para essa nossa tabela, tá? A gente criou aqui um cabeçalhos, vamos criar aqui um corpo para a tabela, tá? A gente coloca assim, ó, para criar um corpo aqui para a tabela. A gente vai colocar o tbuddy aqui, né? Aqui assim, ó. A gente abre ela e fecha, tá? E aí a gente vai fechar essa tag com a barra aqui, ó, tbuddy também, tá bom? E fecha a tabela. Então tudo a gente vai colocar aqui dentro, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Nós vamos precisar da conexão, né? Então a gente coloca, só lembrando que eu tenho que chamar, né, o PHP, senão não funciona. Como é que vai funcionar? Se eu não chamar o PHP, né? Então, deixa eu fechar aqui a tag do PHP, pronto. Fechou aqui o PHP. E aí a gente vai chamar a função do include, tá? E para ela a gente vai chamar o conecta.php. Só lembrando que tem que ser aqui entre aspas simples, né? E o ponto e vírgula aqui no final. Pronto. Beleza. Vamos criar agora aqui assim, a gente vai criar uma variável chamada carry, tá? Essa variável carry, ela vai carregar, beleza? Ela vai carregar o nosso código, que vai ser selecionar, né? Vai ser o código select, tá? Vamos selecionar o ID
Poderia também selecionar toda a tabela, né? Mas vamos fazer assim, vamos selecionar o ID, o nome, a cidade, tá? O estado, aí from, tá bom? From na tabela chamada tabela pessoa, e a gente vai ordenar isso. A gente vai ordenar por nome, né? Ordem by. Vai ser ordenado, a gente vai colocar só assim, ordenar por nome. Então eu coloco o nome bem aqui e ponto e vírgula, tá bom? Vamos só fazer isso aqui mesmo, só ordenar por nome, a gente vai selecionar, beleza? Agora a gente vai precisar passar uma variável chamada resultado. Essa variável resultado, a gente vai passar para ela, deixa eu passar assim, ó. A gente vai passar a conexão, tá? A gente vai passar a conexão e a gente vai acessar a propriedade desse método com esse símbolo do query, tá bom? Da função query, e vamos passar aqui, ó, essa query aqui onde tem esse código, tá? Vamos fazer dessa forma esse aqui. E aí eu vou passar a query e ponto e vírgula. Pronto, então ele vai acessar, vai usar a conexão, vai passar a função da query e vai trazer aqui dentro dos resultados, tá bom? Beleza, para a gente mostrar esses resultados na tela, a gente vai usar um laço de repetição chamado while, tá? E aí a gente vai criar uma variável chamada linha para ela. Linha, que vamos passar o resultado, vamos passar uma variável resultado, tá? A variável resultado, nós vamos acessar as propriedades também, né? Acessar as propriedades do método aqui, acessar a propriedade dessa função de arrays aqui, né? Que é o fetch, né? Fetch a soccer, tá? A função aqui, fetch a soccer, tá bom? Abrir aqui os parênteses aqui fora, tá? No final, abrir os parênteses aqui fora. E agora a gente vai fazer o seguinte. Como isso vai ficar dentro de linhas, então eu preciso abrir um echo, tá? Aspas simples aqui e chamar o tr, né? Uma tag de tr, ponto e vírgula. Esse tag, eu estou mostrando para ele que isso aí é uma linha. Estou abrindo uma linha. Aí eu também tenho que fechar aqui embaixo, ó. Tá bom? Então, o que eu fiz? Eu abri um tr através de um echo, porque eu estou dentro de PHP, né? E fechei o tr. Então, isso aqui é só uma linha. Dentro dessa linha, que é o tr, eu preciso abrir os td, certo? Que são as colunas. Então, eu vou precisar de 1, 2, 3 colunas, que é onde vai o nome, a cidade e o estado, tá? Então, eu posso até copiar isso aqui e botar aqui embaixo, ó, e mudar aqui para td, tá? E aí, o que eu faço? Aqui no final, eu posso também fazer assim, né? Eu coloco td, tá? Aí eu vou colocar um ponto, beleza? Aí eu vou chamar a variável, cadê? Eu vou chamar a variável linha, tá? O que eu quero mostrar na variável linha? Eu abro os colchetes, fecho colchete, aspas simples, eu quero mostrar o nome, tá? Aí eu coloco um ponto, e aí eu abro aspas simples novamente e fecho o td, tá? Dessa forma aqui, ó. E aí o que acontece? Eu vou ter tudo isso aqui na primeira coluna. Aí eu só um Ctrl C, Ctrl V, né? Criei uma outra coluna, só que aqui eu quero que ele mostre para mim, eu vou querer que ele mostre agora a cidade, tá? Note que essa variável resultado aqui passou para a linha esses dados, ó. Esse nome, cidade e o próximo que é estado, tá tudo dentro de resultado. Só que eu preciso dessa variável linha para desmembrar cada um deles, ó, no nome, na cidade, porque é um arraios. Aqui no canal tem vídeo falando sobre arraios também para você entender direitinho, tá? Agora aqui eu vou precisar na linha, vou precisar também passar o estado, né? Então é nome, linha, cidade, estado, beleza? Vamos salvar, tá? Vou atualizar, não tenho ninguém aqui. Deixa eu cadastrar aqui essa pessoa aqui, tá? Cadastrou, usuário cadastrado com sucesso, voltar. Veja que ele mostrou nome, cidade, estado e ações. Maria, tá? Tamira, PA. Tá bom? Então, ele já fez esse primeiro cadastro. Vamos cadastrar outra pessoa? Vamos cadastrar o Antônia Maria. Vamos cadastrar a Antônia Maria, cidade, Alecrim, estado do MA. Cadastrar. Usuário cadastrado com sucesso, voltar. Tá aqui, ó. Então, ele tá funcionando direitinho. Beleza? Aí, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos criar, ainda, né, dentro dessa primeira linha, dessa coluna, nós vamos criar a parte das ações, tá bom? A gente vai precisar das ações, que aqui, ó, ficou em branco as ações, né? Então, o que a gente vai fazer aqui na parte das ações? Bem aqui, né? A gente criou um TD, beleza? Só que aqui dentro desse primeiro TD, deixa eu apagar isso aqui, bem aqui. Aqui dentro do TD, quando eu abro, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um azinho, tá? Que é o link, tá bom? Vou passar para ele href igual, tá? Vou abrir aqui aspas
duplo e simples, tá bom? E vou colocar assim, ó, edita.php, ou seja, ele vai mandar esse arquivo do edita.php, ele vai mandar lá para um arquivo chamado edita.php, caso eu vou fazer a atualização, tá? E o que ele vai mandar? Ele vai mandar isso aqui, ó, um id igual, né? Aí eu vou colocar aqui assim, ó, eu vou abrir igual, aí eu vou abrir aspas simples novamente, tá bom? Vou colocar um ponto, tá? Porque eu vou chamar a variável linha, tá? Linha, abro e fecho o colchete, abro aspas simples novamente e coloco o id, porque eu vou chamar aqui o id que ele vai enviar, tá bom? Depois disso, depois do colchete eu coloco um ponto, tá bom? Eu coloco um ponto, fecho aqui as aspas simples, né? E fecho as aspas duplas. Isso aqui eu tiro daqui, tá bom? Por enquanto. E aí o que acontece? Vou fechar esse primeiro aqui, ó. Tô fechando isso aqui, ó, tá? Ó, fechei bem aqui, ó. Tô fechando isso bem aqui, tá? Depois que eu fechei, o que eu faço? Eu coloco assim, ó, editar, tá? E aí vou fechar o meu link, que é para poder fechar o link para ele poder funcionar. Pronto. O meu link foi fechado. Após isso, eu vou colocar esse símbolo aqui, ó, tá? Eu não tô lembrado agora o nome dele. É tipo um travessão em pé, bem grandão, tá? Eu esqueci o nome dele, vocês pesquisam aí. Ele é tipo uma barra, mas ele é em pé, tá? É tipo um pipe, né? Mas ele fica em pé. Por quê? Porque eu vou separar o editar do excluir, tá? Então, eu vou começar tudo de novo, tá? Vou abrir aqui o meu azinho, tá? Eu vou colocar href novamente, igual, tá? Vou abrir aqui uma aspas duplas, aí eu vou colocar um arquivo chamado deleta.php, que ainda vamos criar, tá? Deleta.php, o sinal aqui de interrogação, acho que eu falei interrogação ali no outro, falei exclamação. Se falei exclamação, eu errei, tá? Interrogação, não lembro o que eu falei. Vamos colocar o sinal de interrogação. Ele vai passar o id, né? É igual a mesma coisa ali, ponto. Deixa eu só ajeitar isso aqui, tá? O id, aí vamos abrir as aspas simples, tá bom? Aí eu vou colocar ponto, vou chamar a variável linha novamente, abre e fecha colchetes, aspas simples, id dentro dela, tá bom? E o id dentro dela. Depois disso, aqui no final, vou colocar um ponto para poder separar, né? Fechou com as aspas simples, fechou com as aspas duplas, tá bom? E aí eu fecho aqui essa primeira parte do link. Fechou essa primeira parte do link, eu vou escrever excluir, tá? Excluir. E vou também fechar esse outro link aqui que eu estava fazendo, né? Note que aqui que eu fiz dois links, para falar a verdade, né? E depois que eu fechar o link, eu também fecho já está fechado aqui, ó, o TD, tá? E aí, fechei aqui o final, né? Que ele abriu aqui no início do TD, esse bem aqui, ó. E também ponto e vírgula. Vou salvar e vamos atualizar. E aí, olha o que aconteceu. Ficou dessa forma, ó, tá? Então, as ações eu tenho tanto editar como excluir, ó. Quando eu clico no edital, ele envia o ID da pessoa, ó. Envia o ID 2. Eu clico no excluir, ele também envia o ID. Esse método que ele está enviando é o método get, tá? Está enviando aqui pelo método get. Então, por exemplo, aqui na Maria Gorete, se eu clico, ó, ele enviou o ID 1, ó. Tá, ó, excluir, ó, ele está enviando os IDs, tá? Então, eu tenho as ações aqui, editar e excluir. Na hora que eu clico, ele envia. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então, pessoal, tá, um detalhe aqui que eu estava esquecendo. Aqui nessa parte do CAD cliente, o que acontece? Fica meio solto aqui os valores, né? Você pode colocar linha para isso aí, tá? Aí o que você pode fazer? Você pode vir aqui no CAD cliente, deixa eu voltar aqui, né? Você pode vir aqui na parte do Grid aqui em cima, tá bom? Você pode abrir um Styler, tá bom? Você abre um Styler, aí você faz o seguinte, aí você coloca um TH, um TR e o TD, né? Vamos fazer assim. Aí você faz assim, ó. Aí você coloca um border, 2 pontos, um px solid, tá? Salva isso aí. O que vai acontecer, ó? Ele vai ficar dentro de uma tabelinha, tá? Ficar mais organizadinho aí, se você quiser. Se você quiser, tá bom? Se você não quiser, não precisa, beleza? E aí, se você quiser também aqui por fora, né? Você pode também fazer assim, ó. Você pode colocar um table, colocar assim, ó, table, tá? E aí você coloca esse border sólido aqui na table, tá bom? Você coloca aqui na table. Opa, cadê aqui? Aí ele fica por fora, ó, tá? Aí fica completa a tabelinha,
Tá beleza? Aí eu acredito que também fica organizadinho também, tá? Se você quiser, pode deixar. Você testa aí da forma que você vai querer. Se você vai querer só por fora, vai querer só no TD, vai querer só no TR. Você faz seus testes aí, tá bom? Eu vou deixar o meu assim, beleza? Tranquilo? Então essa parte aqui do CAD aqui, né? Essa parte do nosso cadastro e de mostrar a lista de clientes, ela tá pronta, tranquilo? Então vamos criar agora, quando eu clicar, né? Quando eu clicar agora no editar, o que vai acontecer? Quando eu clicar no editar, deixa eu só vir aqui embaixo, ó. Quando eu clicar no editar, ele tem que ir para o edita, né? Para a gente poder fazer essa atualização, não é isso? Então, o que a gente vai fazer aqui? Quando a gente clicar no editar, ele vai trazer esses dados na tela para mim olhar, né? Para mim ver, vai trazer os dados, e aí eu posso atualizar e vou clicar no botão atualizar, tá? Beleza? Então, vamos criar agora essa parte onde ele vai trazer os dados para eu fazer a atualização. Quando eu clicar no editar, ele vai trazer, quando eu clicar aqui ó, no linkzinho, deixa eu voltar aqui, ó, quando eu clicar no editar, ele vai trazer esses dados na tela para mim, e eu vou editar e vou salvar e vou fazer essa atualização. Beleza? Então, vou abrir um new test file aqui novamente, tá bom? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar a linguagem para ele, PHP mesmo, tá? Aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar a exclamação, dar um enter, ele vai traduzir a estrutura básica aqui, né, do HTML, vou colocar PTBR mesmo, o type aqui eu vou colocar editar, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vou precisar também da conexão, né? Então, vou abrir aqui o Buddy, vou abrir aqui o nosso PHP e também vou fechar, tá? Como eu vou precisar da conexão, que eu vou fazer a atualização no banco de dados, né? Vou fazer a atualização lá dentro do banco de dados, então eu preciso chamar essa conexão. Eu include e vou colocar o nome do arquivo, né? Vou abrir aspas simples, conecta.php, tá? Ponto e vírgula, beleza? Então fizemos aqui, chamamos o arquivo de conecta, o arquivo de fazer a conexão, beleza? Vamos criar uma query, tá? Vamos criar uma variável chamada query. Essa variável é ela que carrega o código lá pro... normalmente eu gosto de usar ela, né? Ou a query ou a variável SQL. Então, o que ele vai fazer? Nós vamos selecionar, tá? Lembra que ele passou, quando eu clico no editar, ele passa o ID1. Então, a gente vai fazer um select, né? Asterisco from, ele vai buscar esses dados lá dentro da tabela pessoa, né? Where, né? Onde o ID, né? Onde o ID lá da pessoa é igual, tá? E vamos passar aqui a variável ID, né? O ID é igual o ID, ou seja, o ID que a gente enviou, não é isso? Quando a gente enviou, a gente precisa pegar esse ID, então eu preciso criar uma variável aqui em cima chamado ID, tá bom? Como eu criei uma variável aqui ID, né? Ele pegou esse ID, então eu preciso criar ela aqui pegando esse ID, então eu coloco ID é igual, chamo aqui o método, a super global aqui, chamada de método get, tá? Porque quando ele envia através daquele imp, ele enviou pelo método get, entre aspas simples, e passo o ID aqui em minúsculo, tá? Ponto e vírgula, pronto. Aqui ele pegou o ID, aqui eu joguei o ID aqui, tá? Então ele pegou o ID aqui, vamos usar agora a variável resultado para receber esses dados. Agora eu vou fazer diferente, eu vou fazer MySQLi, tá? Fazer MySQLi, vou chamar a função, tá? Agora eu estou chamando a função, que eu estou usando lá aquele métodozinho do PHP de acessar a propriedade. Agora eu estou chamando direto a função MySQLi query, e dentro dela eu vou passar a variável conexão, vírgula, e vou passar a variável query, tá? Ponto e vírgula. Essa variável query é essa bem aqui, ó, que a gente acabou de criar. Então ela vai levar esses dados através da conexão, ela vai levar esses dados lá para o banco de dados para buscar esses dados, beleza? Esses dados tá dentro da MySQL query, né? Ele foi, executou, então a variável resultado executou isso aqui lá dentro do banco de dados. Então o que eu faço? Eu vou criar uma variável dados que vai ter esses meus dados, de uma rede de dados. Mas para isso eu preciso executar uma função chamada MySQLi, tá? Que a gente usou ainda agora, né? Só que eu usei ela diferente. Fetch, a soccer, né? Nós estamos usando essa função. E vou passar para ela a variável resultado, que é essa aqui, ó,
que ela fez, ó. Então, se eu passei a variável resultado aqui, ela fez essa conexão com os dados, dentro da variável dados, usando a função só, que vai estar todos os meus dados. Vai ter uma array de dados. Ou seja, vai estar todos esses dados aqui, ó, do meu banco de dados. Beleza? Então, eu coloco um ponto e vírgula aqui, e dentro da minha variável dados está todos os meus dados. Tranquilo, então. Então, o que a gente precisava aqui no PHP já foi. Agora, eu vou abrir um form, tá? O form aqui do HTML. O método de envio vai ser post, porque a gente vai fazer a atualização, vai enviar novamente, tá bom? Vai enviar novamente esses dados. A gente pode também, aqui no método post de envio, né? Eu tô errando, tá, pessoal? Tô boiando. O action aqui dele vai ser atualiza, tá? Ele vai usar um arquivo, atualiza, ponto PHP, tá? Ele vai mandar para esse arquivo para fazer a atualização. Aqui agora, né? O método que a gente vai usar vai ser o método post, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Método post, tá bom? Vai usar o método post. A gente pode também usar aqui também, tá? Esse atributo aqui aqui no formulário, aqui no HTML, você pode usar isso aqui, ó. Submeter o formulário, né? O onSubmit. A gente já fez alguns trabalhos aqui, né? É igual. Aí você abre aqui as aspas duplas. Aí você coloca assim, ó. Return, tá? Confirme. Ele vai verificar se o formulário foi submetido, os dados. Aí ele só vai enviar os dados do formulário, né? Essa função que nós estamos fazendo aqui. Ele só vai enviar os dados. Tem certeza que deseja atualizar os dados. Só para nível mais de conhecimento, né? Se ele deseja atualizar os dados, ele só vai enviar esses dados se ele só vai terminar, né? Ele vai submeter o formulário. Se você clicar em OK, ele vai enviar os dados. Se você clicar em cancelar, ele não envia os dados. Quando você usa esses atributos aqui, essa onSubmit aqui, para submeter o formulário. Tá? E aí fechamos aqui no final e pronto. Fechou lá, né? Fechou, tá. Fechou e fechou, tá. Então tá fechado. Beleza. Aí aqui dentro a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar... tem certeza que deseja atualizar os dados, deseja alterar os dados, atualizar os dados. Então a gente vai criar agora aqui, deixa eu fechar esse negócio aqui, a gente vai criar um input, tá? Porque ele vai mostrar isso. Então a gente vai criar um input. Esse input do ID aqui, esse type dele, a gente vai colocar o seguinte. A gente vai colocar assim, ó, hidden, né? Ele vai estar aqui, mas ele não vai aparecer, tá bom? O name dele, a gente vai colocar ID, tá bom? E os values dele, o valor dele, né? A gente vai colocar assim, igual, vai abrir aqui as aspas simples, e aí a gente vai abrir a tag do PHP, e também vai fechar o PHP. E dentro a gente vai colocar um echo, tá? A variável os dados, abre e fecha colchete, aspas simples dentro, e vai passar o ID, tá bom? Vai passar o ID. Aqui no final, vamos colocar o ponto e vírgula, fechou aqui o PHP, né? Fechou aqui, e aqui no final a gente vai colocar um BR para ele pular uma linha, tá bom? Desse primeiro input. Vou copiar esses inputs, tá? Vamos salvar, né? Vamos salvar esse arquivo, esse edita.php. Deixa eu baixar aqui, ó. A gente vai colocar aqui assim, ó. Vai colocar edita.php, né? Só edita, né? PHP já está aqui embaixo. E vamos clicar no salvar, tá? Só bota edita aí, tá bom? Beleza. Então nosso edita aqui ele já tá feito aqui, ó. Não deu erro nenhum aqui, né? Tá funcionando. É normal. O que aconteceu aqui é o seguinte. A gente passou aqui, né, cadastro cliente, o método, né? A gente colocou aqui o método envio, a gente abriu, só que assim, quando a gente, deixa eu voltar aqui, atualizar aqui, deixa eu salvar aqui tudo aqui, salvar aqui, beleza. Quando a gente clicar nele, na verdade, tá, aqui ó, ele passou o ID 2, né? Vamos continuar aqui o nosso código, só para ver que ele não abriu ainda, tá? A gente vai fazer ele abrir aqui, deu algum errinho aqui. Tá, tô bisonhando aqui, é porque para ele eu coloquei o hidden, né? Só para ele constar aqui, mas para ele não aparecer, tá bom? Vamos criar aqui o outro input, tá bom? Agora aqui sim, a gente vai criar para esse outro, a gente vai fazer o seguinte, aqui em cima,
a gente vai colocar a gente vai abrir uma tag do label, tá bom? E também vai fechar aqui um label, beleza? Dentro desse label, a gente vai passar um nome aqui para ele. O label aqui a gente vai chamar ele de for, tá? Igual, vai ser nome, tá bom? E aqui dentro a gente vai colocar nome, vai colocar desse jeito. Deixa eu ver só o tamanho que está aqui, meia hora. Vai colocar nome, tá bom? O type aqui, agora, vai ser text, beleza? O próximo aqui. O name dele vai ser nome, tá bom? E o valor aqui, ó, nos dados, lembra que a gente copiou, vai ser nome, né? Vou salvar, agora vou atualizar aqui, e agora ele já mostra, ó, o nome, Antônia Maria, tá? Agora ele já está funcionando. Naquela hora eu tava esquecendo que eu usei o hidden aqui só para ele constar aqui, mas não aparecer. Beleza? Então o nome tá aí, ó, Antônia Maria. Beleza? Então a gente copia tudo isso aqui, né? Cola aqui embaixo. Agora aqui vai ser o quê? Vai ser cidade, tá bom? O name aqui vai ser cidade. Os dados aqui vai ser cidade também, tá? Vou copiar mais uma vez esse aqui, vou colar aqui. Esse outro aqui vai ser estado, né? Então aqui a gente vai colocar estado. Aqui o name a gente vai colocar estado. E aqui dentro dos dados a gente vai colocar estado também, tá bom? Salvar, vamos atualizar, tá aqui, ó. Beleza? Esse aqui, ó, o input a gente vai colocar assim. O tamanho desse input a gente vai colocar um size para ele é igual a 19, tá? E aqui também, nesse de baixo aqui, a gente vai colocar o tamanho desse input de 19, beleza? Só para ele ficar aqui, ó, alinhadinho aqui um pouquinho, não muitos, alinhadinho. E também, aqui no final, vamos colocar para ele pular duas BR aqui, tá? Para ele pular 2 BR. E depois do estado, né? Aqui, estados, vamos colocar para ele pular mais um BR também. Ó, aqui, né? Ele pulou 2 BR. Depois do nome, deixa eu copiar aqui. Aqui, depois do nome, vamos colocar para ele pular mais um BR, para ele não ficar tão junto. Ficar assim, ó, tá bom? Beleza, então. Então, o que vai faltar aqui? Vai faltar um botão, né? Então, vamos criar mais um input. Esse input, a gente vai dar uma classe para esse input aqui, caso a gente precise mexer nele. Vamos dar uma classe para ele chamado de atualiza, tá? O type desse input vai ser submit, porque ele vai enviar os dados, tá bom? Vamos colocar também aqui, ó, o value o values, a gente vai colocar assim, ó, atualizar dados, é o values dele, é o valor dele, atualizar dados. Por quê? Porque aí ele vai ficar esse botãozinho aqui, ó, atualizar dados. Você vai clicar, aqui ele ficou pronto para você fazer alterações, ó. Tá? Você faz suas alterações e atualiza os dados. Beleza? Tranquilo. Depois que você fez o formulário aqui, a gente vai colocar um BR aqui no final também, para ele pular uma linha. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos abrir um H3 aqui, tá bom? E vamos abrir um link, tá? Ó, o Azinho de href. E aí eu vou pedir para ele voltar, né? Vou pedir para ele ter um voltar aqui no CAD, CAD cliente.php, beleza? Pedir para ele voltar aqui, né? Se você não quiser, ele vai voltar. A gente vai fazer esse linkzinho aqui, né? No edita, beleza? Esse CAD voltar aqui, só atualizar aqui. Naquela hora, eu esqueci de fazer isso aqui, ó, de mostrar. Esse onSubmit aqui, return, tem certeza que deseja atualizar os dados? É isso aqui, ó. Você clica no atualizar, tem certeza que deseja atualizar os dados? Aí, ok, ele vai enviar os dados. Cancelar, ele não vai enviar. Beleza? Essa parte aqui. Tranquilo? Beleza, então. Tranquilo. Vamos agora, a gente vai... Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós criamos aqui o link, né, do voltar para o CAD cliente, só que aí agora a gente faltou escrever aqui, voltar, tá? Voltar, né? Porque aí quando a gente clicar aqui, ó, ele volta para essa tela aqui. Beleza? A gente vai para editar, atualiza e também a gente pode voltar. Então o linkzinho aqui do voltar está criado, tá? Né? Escrevemos aqui dentro, entre as duas dos links lá, criamos o voltar. Beleza. O que a gente precisa agora fazer? A gente precisa criar agora o atualizar, né? Ou seja,
quando você clicar, quando a gente clicar no atualizar, ele vai poder fazer essa atualização. É isso? A gente criou aqui, a gente criou aqui, ó, o submit, né? Aqui no formulário a gente criou o atualiza.php. Então agora a gente precisa fazer esse arquivo, beleza? Para fazer essa atualização. A gente vai aqui no New Test File, não é isso? Vou chamar aqui uma linguagem PHP novamente. Vou criar aqui a exclamação, vou dar um Enter, toda a estrutura básica do HTML para rodar bem. Vou colocar aqui o PTBR, beleza? Esse aqui vai ser o title da página, vai ser atualiza, só para a gente ficar bem orientado. Tá? A gente está criando mais um arquivo, agora o atualiza. Esse arquivo, o atualiza dados, a gente precisa abrir, né, o PHP, tá bom? Fechar a tag aqui do PHP. E aí a gente vai precisar da conexão. Como a gente vai fazer a atualização lá dentro, eu vou chamar a função do include aqui, abrir aspas simples, vou chamar o arquivo conecta.php e vou chamar também ponto e vírgula no final. Beleza. Então, a gente vai obter esses dados, tá bom? A gente acabou de clicar no edit, então a gente vai atualizar. Então, para isso, para fazer essa atualização, eu preciso obter os dados. Como é que eu obtenho os dados? Eu crio uma variável chamada nome, né? Eu crio uma variável chamada cidade e crio uma variável chamada status, beleza? Protejo, né, contra a injeção injeção SQL, HTML especial chars, abro aqui, né, os parênteses. Vou chamar a variável global aqui do post, vou chamar a variável post e vou passar entre aspas simples nome, né? Que eu estou pegando esses dados lá dos meus inputs, nome, ponto e vírgula, beleza? Então, estou pegando o nome, vou só copiar isso aqui, né? Vou passar para a cidade e também vou passar para o estado. E aí, o que acontece aqui? Vou passar cidade e estado. Pronto. Então, já consegui capturar meus dados lá, que eu vou fazer a atualização no banco de dados, beleza? Vou fazer uma variável carry novamente, tá bom? Vou passar para ela o código lá que eu vou executar no meu banco de dados. Então, eu abro aqui, né, as aspas, e lá no banco de dados do MySQL, para mim fazer a atualização, eu uso o update. Né? Update onde? Pessoa, que é a minha tabela. Eu vou fazer a atualização de pessoa dentro da minha tabela. Vou setar, né, um set. Onde nome vai ser igual. Aí eu abro aspas simples, tá? E passo o nome que eu quero fazer a atualização. Então, eu vou passar, no caso, a variável nome, né? Que eu peguei aqui a variável nome. Beleza? Vírgula para separar, abre aspas simples novamente. Aí eu chamo a variável. Qual é a variável que eu quero agora? Cidade, vírgula. Opa, tem que ser aqui fora, né? Vírgula, aspas simples novamente. Chamo a variável agora. Chama a variável estado. Só que tem um detalhe aqui, pessoal. Faltou um pequeno detalhe aqui, né? Ó. Eu tenho que dizer qual é o campo, não é isso? Eu tenho que dizer o campo. Eu chamei nome, vírgula, nome, passei a variável nome. Correto. Agora, eu vou chamar, por exemplo, cidade, tá? Aí eu coloco igual, e aí entre aspas simples eu chamo a variável cidade, vírgula. Aqui é a mesma coisa. Eu coloco estado, igual, aspas simples, chamo estado. Né? Chama estado. Onde? Where. Deixa eu colocar maiúsculo, né? Where. Onde? Where. O ID é igual. Aí é a mesma coisa, né? Igual. Vou chamar a variável ID. Certo? Vou chamar a variável ID que eu criei, que eu peguei, que veio de lá, tá? Para isso, né? Como eu coloquei aqui a variável ID, eu preciso desse ID. Eu não peguei ele aqui, ó. Então, ele foi enviado, não é isso? Quando eu cliquei, ele enviou o ID. Então, eu preciso também criar uma variável ID aqui, igual, né? Chamar aqui a variável global aqui do post, tá? Do método post. Abre, fecha colchetes, simples, aspas simples, ID, minúsculo, né? Igual tá lá, ponto e vírgula. Pronto. Beleza. Então, ele pegou aqui, tem o código. Agora, eu vou fazer com que isso vá lá para o meu banco de dados. Vou criar uma variável chamada resultado, que vai fazer essa injeção lá. Vou passar o MySQLi, ficou errado aqui, MySQLi, que é a função, tá? Que é a função que joga isso lá dentro. Para jogar lá dentro, eu preciso da conexão, da variável conexão. E vou jogar o quê? Vou jogar isso aqui, ó. Para jogar isso aqui, eu preciso dessa query aqui, ó. Então, eu boto ela bem aqui, ó. Variável query, tá bom? Opa,
ponto e vírgula aqui. Então, preciso dessa variável quero. Então, eu joguei lá dentro. Beleza? Tranquilo. A gente vai fazer aqui o seguinte. A gente vai tentar colocar aqui o seguinte. A gente vai fazer um hífenzinho aqui, tá? Caso esses dados foram atualizados, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um hífen, tá? Deixa eu só atualizar aqui, pegar aqui, beleza. Aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir um hífen, tá bom? E vai passar dentro dos parênteses a variável resultado. E abrir e fechar chaves. Ou seja, se essa variável resultado ocorreu tudo bem com ela, o que acontece? Se ocorreu tudo bem com ela, tudo certinho, se ocorreu tudo bem com ela, então ela vai fazer assim, ela vai dizer que os dados foram atualizados com sucesso, né? Então a gente coloca um eco aqui, tá? Abre aqui as aspas duplas ou simples e chama um H2, que eu vou botar ele grande, esse título do HTML, tá? Chama um H2, aí eu coloco dados atualizados, né? Dados atualizados com sucesso, tá? Vamos colocar assim, dados atualizados com sucesso. Vou fechar o H2, tá? Aí lembrando que eu tenho que colocar uma barra aqui para fechar a tag. Fechou a tag do H2 e ponto e vírgula aqui no final. Beleza? Tranquilo? Aí também, o que eu faço aqui? Eu peço para ele, eu vou pedir para ele criar aqui, né, um linkzinho para a gente voltar. Vou criar um linkzinho com o H3, tá bom? Vamos criar aqui um H3, aí vou criar um Azinho, tá? Eu vou colocar href, né, novamente. Vou colocar um href, aí entre aspas simples, eu vou colocar cad, né? cad cliente.php, né? Que foi aquele arquivo lá que a gente criou da tela inicial ainda, né? cad cliente.php, tá? href cad cliente.php. Aí eu vou fazer aqui o seguinte, vou fechar, né? Vou fechar a tagzinha do A, tá? Fechar a tagzinha do A, e aí eu vou colocar, depois que eu fechar a tagzinha, fechei o link, aí eu vou colocar fora aqui mesmo, vou colocar voltar, tá? Aí eu vou fechar o meu H3, tá? Que é o título, lembrando que tem que colocar a barrinha aqui, H3, fechou aqui com aspas simples, ponto e vírgula no final. Eita, beleza? Então, esse arquivo aqui que nós fizemos, né, nós acabamos de fazer, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos salvar ele, beleza? Nós vamos salvar ele, deixa eu só aqui, ó, ver meus borrões aqui. Nós vamos salvar o nosso atualiza, né, que é o nosso arquivo atualiza. O nome dele que nós vamos salvar, eu vou só salvar ele aqui, mas eu não terminei não, tá? O nome dele vai ser atualiza.php, beleza? A gente colocou aqui o seguinte, se ele deu tudo certo, a variável, né? A gente salvou na atualiza.php, né? Se ele deu tudo certo, ele atualizou os dados. Caso contrário, né? A gente colocar um else aqui, né? E fechar, né? Um else. Aí o que acontece? Vamos só copiar essa mensagem aqui de cima, Ctrl C e botar aqui embaixo, no else. A gente vai colocar assim, bem aqui assim, né? Erro ao atualizar, beleza? Vamos pegar esse código aqui também, do linkzinho voltar, né? E vou colocar aqui embaixo também para ele voltar. Poderia também criar aquele location lá, né? Aquele read lá, que ele já voltava no automático. Mas vou fazer assim, né? Salvamos o atualizar, né? Clicar aqui no atualizar dados. Ele deu, né? A questão da variável aqui que eu errei. Beleza? Então vamos consertar isso aí, tá? Atualiza.php. Deixa eu só ver aqui se a parte do edita aqui, né? Se a gente colocou certo. A parte aqui do atualiza.php, ó, ficou certo, né? Aqui do atualiza. A variável query aqui, né? Nós erramos aqui, né? Então, consertar ela. Variável query tem que ser igualzinho, tá bom? Continuar aqui, ó. Dados atualizados com sucesso. Agora deu certo. E o linkzinho voltar, ó. Entendeu? E aí ele volta para a tela inicial. Beleza? Então, quando eu clico no editar, ele mostra aqui, né? Os dados da pessoa. Aí, digamos que eu mude isso aqui, né? Vamos mudar aqui a Antônia Maria para Ceará. CE. Atualizar dados, ok. Dados atualizados com sucesso, voltar, ó. Antônia Maria, Ceará. Ó. Veja aqui, ó, que atualizou. Beleza? Tranquilo? Beleza, então. Nós vamos agora fazer o seguinte. Agora a gente precisa criar, né, o arquivo
que vai fazer o seguinte, a gente precisa criar o arquivo que vá, ao clicar, né, aqui, né, ao clicar ele vai deletar, né, ele vai fazer o delete do arquivo, né, então ainda falta esse ainda. Então vou aqui no File, no Test File, linguagem PHP aqui, vamos colocar também PHP, vamos colocar aqui a exclamação, dar um Enter, né, o title aqui vamos colocar deletar arquivos, vamos colocar só deletar, né, você pode colocar qualquer nome aí, tá, vamos colocar só deletar mesmo. Então, vamos chamar aqui a linguagem, né, ptbr. Aqui nós vamos chamar a linguagem de PHP, tá? Vamos chamar aqui a linguagem de PHP. Vamos fechar a tag para a gente poder chamar o PHP. Esse arquivo aqui vai ser o deletar, tá? Ou seja, quando a pessoa clicar no excluir, ele vai deletar o arquivo da pessoa. Só lembrando que para excluir lá no banco de dados, a gente também precisa da conexão, né? Então, eu preciso colocar um include e chamar o arquivo conecta.php, beleza? Preciso do conecta.php, tranquilo. Ponto e vírgula aqui no final, né? Porque eu estou incluindo a conexão, tranquilo. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma query, tá? Lembrando que quando eu clico no excluir, eu envio o ID, não é isso? Eu envio o ID. Então, o que a gente vai fazer? Novamente, a gente vai criar uma query igual, que é o comando lá do MySQL. Qual é o comando que a gente vai usar agora? O delete, né, from, na tabela pessoa, ou seja, vai ter todos os dados da tabela pessoa, where, né, onde o ID é igual à própria variável aqui, ID, né, que nós vamos enviar através lá quando a gente clicar lá. Então, já tem o comando que eu vou injetar lá dentro do meu banco de dados MySQL. Agora eu crio uma variável resultado novamente e vou passar para ela a função que vai fazer essa injeção lá dentro, que vai fazer essa atualização, vamos dizer assim, né? MySQLi, né? Variável underline, variável MySQL query, função, né? MySQL query que faz essa atualização. Aí eu passo para ela novamente a conexão, vírgula, né? Eu passo a conexão, vírgula, e passo a variável que tem minhas informações que eu vou atualizar lá dentro, que são essas informações aqui, ó. E onde é que estão? Estão dentro dessa variável query, que eu repito ela bem aqui, ó. Ponto e vírgula. Pronto. Mesma coisa aqui, né? Vou criar um hífen, tá? Vamos, para o vídeo não ficar muito grande, né? Vamos pegar esse hífen aqui, vamos pegar aqui do atualiza, essa parte aqui, ó, tá? Vou copiar aqui do atualiza. Vou vir para cá, vou colar, ó, variável resultado, se ocorreu tudo bem, né, com a variável resultado, dados excluídos com sucesso, ele vai voltar também, tá bom? Erro ao excluir dados, tá bom? Aí ele vai voltar também para o CAD cliente lá para o início, tá? Vamos salvar. O nome dela vai se chamar deleta, né? Deleta.php, né? Deleta, tá? Salvei ela. Vamos voltar no nosso cadastro de cliente aqui, na nossa tela inicial, vou atualizar ela também. Deu uns erros aqui, né? Indefinido variável ID e tal, na linha 13. Beleza. O que aconteceu aqui, pessoal? Na hora que eu enviei, né? Na hora que eu... Presta atenção aqui, ó. Deixa eu voltar. Quando eu clico em excluir, eu envio o ID, certo? Enviei o ID pelo método get aqui, enviei o ID para o arquivo deleta.php, né? Nós fizemos aqui, cadê? Deleta.php. Nós fizemos o código aqui, né? Fizemos uma query, delete from, pessoa onde o ID, né? O ID é igual ao ID. Só que o meu código ele não consegue pegar esse ID aqui assim. Eu tenho que, essa variável ID que eu coloquei aqui, ela está inexistente aí, né? Eu tenho que criar ela aqui, ó, primeiro, né? Variável ID, tenho que criar ela. Como eu enviei, né? Clicando lá no excluir, eu tenho que passar para ela a variável global aqui do método get, né? Que eu enviei pelo método get, né? Abrir e fechar aqui os colchetes e passar para ela o ID e ponto e vírgula. Agora sim, ela vai receber o ID dentro da variável ID que vai se repetir aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui, atualizar, né? Salvar isso aqui, o deleta. Vamos a Maria Gorete, vamos clicar no excluir, ó, dados excluídos com sucesso, voltar, ó. Veja que não tem mais ela aqui, ó. Beleza? Aqui eu edito, né? Posso botar MA aqui, ó. Atualizar dados. Ok, dados atualizados com sucesso, ó. Veja que ele conseguiu fazer a atualização. Se eu clicar em excluir, ó, dados excluídos com sucesso,
excluídos, tá certo? Se eu voltar, ó, não tem nada. Vou cadastrar alguém aqui, né? José Antônio, né? Cidade Marabá, SP. Cadastrar, usuário cadastrado com sucesso. Voltar, ele aparece aqui, ó, né? Vamos cadastrar o Joaquim, né? Cidade de Belém, no MT. Cadastrar, ó, voltar, ó. Então eu tô cadastrando, tá ficando tudo aqui, ó. Beleza? Se eu for aqui no meu banco de dados, mandar executar, tá ficando todo mundo aqui cadastrado bonitinho, tá? Se eu quiser editar, eu vou aqui no editar, ó, posso editar o nome dele, Joaquim José, por exemplo, né? Joaquim José, atualizar dados. Tem certeza que deseja atualizar os dados, ok. Dados atualizados com sucesso, voltar, tá, ó. Ó, Joaquim José, ó, atualizou, tá? Se eu editar aqui a cidade, deixa eu colocar aqui a cidade aqui, Belém também para José Antônio, atualizar, voltar, ó, José Antônio Belém, tá? Se eu quiser excluir, clico no excluir, dados excluído com sucesso, voltar, só ficou um. Então, tanto que eu for cadastrando vai aparecendo aqui embaixo, posso editar e posso excluir. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui, esse era o vídeo, nosso CRUD aí. É muito ruim, pessoal, gravar vídeo muito longo, tá? Se vocês puderem dar sugestões aí de como fazer essa gravação, se a gente faz por parte. Eu acho que eu vou fazer esses CRUD por parte, né? Vou fazer um vídeo, vou fazer um vídeo de uma coisa, fazer outro vídeo de outra coisa, fazer outro vídeo de outra, porque senão fica muito cansativo, né? E aí, às vezes, a gente acaba errando, falando coisas erradas e a gente acaba gravando cansado com sono, aí o vídeo não sai legal. Não é isso? Tá bem? Então ficamos por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like aí. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu, fui!